Assim como a planta brota, e não poderia brotar se não fosse a semente, também cada ato do homem brota das sementes ocultas do pensamento, e sem elas não poderia surgir. Isso se aplica igualmente àqueles atos ditos espontâneos e não premeditados, e aos que são deliberadamente praticados. O ato é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento seus frutos. E assim vai recolhendo o homem o produto doce ou amargo de sua própria seara. Ainda na mente é o pensamento que nos molda. O que somos foi construído na forja das ideias. Se de maus pensamentos nos alimentamos, cada um deles será seguido pela dor do mesmo modo que a roda do carro segue os bois. Se preservarmos em pureza aquilo que pensamos, será a felicidade que, como a nossa própria sombra, nos há de acompanhar. O homem é um produto da lei e não do artifício, e causa e efeito são tão absolutos e inevitáveis no plano secreto do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre, à semelhança de Deus, não é algo que se possa atribuir ao favor ou ao acaso, mas é sim o resultado natural de um contínuo esforço de reto pensar, o efeito de um prolongado anseio de associação com o pensamento de Deus. Um caráter ignóbil e bestial, pelo mesmo processo, é o resultado de um constante acolhimento a pensamentos vis. O homem por si mesmo se faz ou se destrói. No arsenal das ideias, forja as armas com que ele próprio se destrói. Molda também os instrumentos com os quais constrói para si mesmo paradisíacas mansões de alegria, força e paz. Pela escolha acertada e pela legítima aplicação do pensamento, o homem ascende à divina perfeição. Pelo abuso e má aplicação do pensamento, ele desce abaixo do nível do animal. Entre esses dois extremos se encontram todas as gradações do caráter, e o homem é quem as modela e controla. De todas as belas verdades pertencentes à alma que foram restauradas e trazidas à luz neste século, nenhuma é mais risonha ou mais rica em divinas promessas e em confiança do que esta, a de que o homem é o senhor do pensamento, o modelador do caráter e o construtor e forjador da condição, do meio e do destino. Como um ser dotado de força, de inteligência e de amor, e senhor de seus próprios pensamentos, o homem tem nas mãos a chave de todas as situações e encerra em si mesmo o elemento transformador e regenerador por meio do qual pode fazer de si próprio o que quiser. O homem é sempre o senhor, mesmo que entregue as maiores fraquezas e ao máximo abandono. Mas em sua fraqueza e degradação continua sendo o insensato senhor que desgoverna sua própria casa. Quando ele começa a refletir sobre o seu estado e a procurar diligentemente a lei sob a qual foi criado, começa a se tornar um senhor ajuizado, capaz de dirigir com inteligência suas energias e a ajustar seus pensamentos visando a fins frutíferos. Esse é o senhorio consciente que o homem só atinge quando descobre dentro de si mesmo as leis do pensamento. Descoberta essa que é inteiramente uma questão de aplicação, autoanálise e experiência. Só através de grande procura e mineração é possível encontrar ouro e diamantes, e todas as verdades ligadas ao seu ser podem ser encontradas pelo homem se ele explorar em profundidade a mina de sua alma. E se observar, controlar e alterar seus pensamentos, rastreando-lhes os efeitos sobre si próprio e sobre os outros, sobre sua vida e circunstâncias, ligando causa e efeito por meio de um paciente exercício e da investigação e utilizando cada experiência, mesmo a mais trivial, cada ocorrência cotidiana, como um meio de obter o conhecimento de si mesmo que é compreensão, sabedoria e poder,
acabará infalivelmente por provar que ele é o construtor do seu próprio caráter, o modelador de sua vida e o edificador de seu destino. Nessa direção, e em nenhuma outra, é que nos aponta a lei absoluta segundo a qual aquele que busca achará, e aquele que bate abrir-se-lhe-á. Pois só pela paciência, pela prática e incessante insistência pode o homem transpor a porta do templo do conhecimento. Efeito dos pensamentos sobre as circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim cultivado com inteligência ou entregue ao abandono. Quer o cultivem ou o abandonem, forçosamente brotará. Se nada de bom nele for semeado, mas sementes de ervas daninhas se espalharão em abundância e continuarão a multiplicar-se. Assim como um jardineiro cultiva sua terra, conservando-a livre do mato e plantando flores e frutos que lhe são necessários, assim também o homem cultiva o jardim de sua mente, arrancando todos os pensamentos maus, inúteis e impuros, e cultivando, com vistas à perfeição, as flores e os frutos de pensamentos justos, úteis e puros. Adotando esse processo, mais cedo ou mais tarde, descobriremos que somos o jardineiro-chefe de nossas almas, o dirigente de nossas vidas. Com isso, revelamos também dentro de nós mesmos as leis do pensamento e compreendemos com crescente exatidão como as forças do pensamento e os fatores mentais operam na formação do nosso caráter, das circunstâncias e do destino. Pensamento e caráter são uma só coisa, e como o caráter só pode manifestar-se e revelar-se através do meio e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa mostrar-se-ão sempre harmoniosamente relacionadas com seu estado íntimo. Isso não significa que as circunstâncias que cercam o homem em qualquer tempo sejam um indício de seu caráter como um todo, mas que tais circunstâncias se encontram tão intimamente ligadas a algum fator pensamento vital em seu interior, que naquele momento elas são indispensáveis para o seu desenvolvimento. Todo homem está onde está pela lei do seu ser. Os pensamentos que ele incorporou ao seu caráter colocaram-no ali. E na disposição de sua vida não existe nenhum fator casual, mas tudo é o resultado de uma lei que não pode falhar. Isso é tão verdade em relação àqueles que se sentem em desarmonia com o seu meio, como aos que se sentem satisfeitos com ele. Como um ser que progride e evolui, o homem está onde está para que possa aprender, que tem que crescer. E na medida em que consegue aprender a lição espiritual que cada circunstância lhe oferece, esta passa e cede lugar a outras. O homem é golpeado pelas circunstâncias enquanto acredita ser ele próprio o produto de condições externas. Mas quando compreende que representa uma força criativa e que pode dominar o solo oculto e as sementes de seu ser, dos quais brotam as circunstâncias, torna-se o legítimo senhor de si próprio. Que as circunstâncias nascem do pensamento é algo que todo homem que tenha praticado durante algum tempo o autocontrole e a autopurificação sabe, pois terá notado que a modificação de tudo o que lhe ocorre se operou na exata proporção em que ele modificou o seu estado mental. Isso é tão verdade que quando nos aplicamos sinceramente a corrigir os defeitos de nosso caráter e fazemos rápidos e marcantes progressos, em pouco tempo passamos por uma série de vicissitudes. A alma atrai aquilo que ela secretamente abriga, aquilo que ela ama e também aquilo que teme.
ela atinge o apogeu de suas mais caras aspirações e desce ao nível de seus desejos impuros, e as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que lhe é devido. Toda semente pensamento que se semeie ou deixe cair e arraigar-se na mente multiplica-se, e mais cedo ou mais tarde dela brota o ato, trazendo os frutos de oportunidade e circunstância próprios de sua espécie. Bons pensamentos darão bons frutos, maus pensamentos, maus frutos. O mundo exterior das circunstâncias molda-se ao mundo interior do pensamento, e as condições externas, tanto as agradáveis quanto as desagradáveis, são fatores que contribuem em seu resultado final para o bem do indivíduo. Como ceifeiros de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela felicidade. Seguindo os mais secretos desejos, aspirações e pensamentos pelos quais se deixa dominar, perseguindo o fogo fátuo de fantasias impuras, ou trilhando com passos firmes a estrada do vigoroso e elevado esforço, o homem chega finalmente a fruí-los e realizá-los nas condições exteriores de sua vida. As leis de crescimento e adaptação prevalecem em toda parte. Ninguém chega ao botequim ou à cadeia pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas através dos atalhos dos pensamentos sórdidos ou dos desejos vis. Tampouco ninguém de mente limpa cai de repente no crime, pressionado por qualquer força exterior. O pensamento criminoso há muito vinha sendo secretamente alimentado no coração, e a hora da oportunidade revelou sua força acumulada. Não são as circunstâncias que fazem o homem, elas o revelam a si próprio. Ninguém mergulha no vício e nos sofrimentos que dele resultam sem que haja antes inclinações más, como ninguém chega à virtude e à felicidade pura que ela acarreta sem um constante cultivo de aspirações virtuosas. Portanto, o homem, como amo e senhor de seus pensamentos, é o edificador de si próprio, o modelador e autor de tudo o que o cerca. Já ao nascer, a alma é o que ela é, e a cada passo de sua peregrinação terrena vai atraindo conjuntos de condições que a revelam, que são os reflexos de sua própria pureza e impureza, de sua força e de sua... Assim como a planta brota, e não poderia brotar se não fosse a semente, também cada ato do homem brota das sementes ocultas do pensamento, e sem elas não poderia surgir. Isso se aplica igualmente àqueles atos ditos espontâneos e não premeditados, e aos que são deliberadamente praticados. O ato é a flor do pensamento, e a alegria e o sofrimento seus frutos, e assim vai recolhendo o homem o produto doce ou amargo de sua própria seara. Ainda na mente é o pensamento que nos molda. O que somos foi construído na forja das ideias. Se de maus pensamentos nos alimentamos, cada um deles será seguido pela dor do mesmo modo que a roda do carro segue os bois. Se preservarmos em pureza aquilo que pensamos, será a felicidade que, como a nossa própria sombra, nos há de acompanhar. O homem é um produto da lei e não do artifício, e causa e efeito são tão absolutos e inevitáveis no plano secreto do pensamento quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre, à semelhança de Deus, não é algo que se possa atribuir ao favor ou ao acaso, mas é sim o resultado natural de um contínuo esforço de reto pensar, o efeito de um prolongado anseio de associação com o pensamento de Deus. Um caráter ignóbil e bestial, pelo mesmo processo, é o resultado de um constante acolhimento a pensamentos vis. O homem por si mesmo se faz ou se destrói,